Manassés, e a Bíblia relata que ele foi pior rei de Israel, Judá. Um dos piores, ou pior. Ele reinou 55 anos. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele começou a reinar muito novo, com 12 anos de idade, já estava reinando. Mas era um adolescentezinho rebelde, né? Adolescente bem rebelde, não quis ouvir seu pai. Manassés, ele era milagre do Senhor. Milagre. A vida por si só já é um milagre, né? Nós recebemos um milagre de Deus no dom da vida, recebemos de Deus. Manassés era uma dupla bênção. Por quê? Quem era o pai de Manassés? O pai de Manassés era Ezequias. O que aconteceu com Ezequias? Ezequias teve uma enfermidade para a morte. O rei, o profeta Isaías foi ali e falou para ele: olha, morrerás e não viverás, como a tua casa em ordem. A Bíblia diz que ele botou o rosto para a parede, chorou muitíssimo e orou ao Senhor, orou deveras ao Senhor. E o Senhor mandou o profeta Isaías voltar e profetizou sobre a vida dele que ele não ia mais morrer, né? Ele ia ter mais quantos anos de vida? 15 anos de vida. Então ele estava para morrer. Aí Deus mudou aquele decreto de morte dele e acrescentou mais 15 anos de vida para ele. E quem nasceu desses 15 anos de vida? Manassés. Aleluia. E a Bíblia fala, seu pai Ezequias, um excelente rei, ele derrubou os altares, ele restaurou o culto, ele fez algo assim tremendo. A nação estava com um avivamento tremendo. E estava tudo em ordem, o templo em ordem, né? O altar em ordem, estava tudo maravilha. Morreu, e o rei Manassés foi reinar em seu lugar, com 12 anos de idade. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Imagina, a primeira coisa que ele fez foi derrubar os altares. A primeira coisa que ele fez foi jogar tudo por terra. Ele profanou a casa do Senhor. Eu falei para você, coloca no versículo 1 para mim, pastor. Vai, 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme da abominação dos gentios. Tudo aquilo que o povo não fazia, ele começou a fazer. E lançou, olha só, que o Senhor lançara dentro de Israel. O Senhor tinha jogado tudo para fora, ele começou a fazer de novo. Vai. Porque tornou a edificar os altos que o seu pai tinha derrubado. Os altares a Deus estranhos, ele começou a edificar de novo. E fez bosque, e prostrou-se diante de todos os exércitos e os serviu. Ele ficou altares na casa do Senhor, a qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém será
um altar a Deus estranho. Edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os pátios da casa do Senhor. Olha o que esse homem fez. Fez isso também. O que ele fez? Passar o quê? Aonde? Segura ele. Que isso? Que isso? Ele fez passar os seus filhos. Está no singular ou plural? Ele fez passar os seus filhos. Agora eu quero imaginar com você. Muitas das vezes nós vemos algumas histórias bíblicas. Relata o pai e não relata a mãe. Exemplo: filho pródigo. Tinha 2 filhos. Aí um filho foi embora. Aí eu fico imaginando assim: e a mãe? Quantas vezes a mãe não deve ter segurado no colarinho do filho? Quantas vezes a mãe não deve ter ali: meu filho, não faça isso, porque ele foi embora? Assim não. Pai, eu quero a minha herança, né? Eu estou indo. Eu quero me dar. Então, um tempo ele acreditando: não, eu vou. Tá? Imagina a mãe chorando aos pés daquele menino: meu filho, pelo amor de Deus, não vai, meu filho, não faça essa loucura. Imagina. Então, aquele filho fez uma mãe que chorou. Uma mãe que ficou em desespero porque o filho foi embora. Agora, imagina, aquele pai pega os filhos e a mãe. O que você vai fazer? Eu estou levando ali. Para quê? Eu vou ali. Vai aonde? Não, meu filho, imagina o desespero dessa mãe. Você vai fazer o quê? Não, eu vou ali. Fazer o quê? Será que o coração da mãe doeu, sim ou não? Sim. Será que ela entrou em desespero, sim ou não? Sim. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita mãe que está em desespero aí. Porque pais estão fazendo besteira. E o contrário também é verdadeiro. Vamos procurar em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Não fazer nenhuma besteira, para que o pai não fique preocupado, para que a mãe não fique preocupada. Tem pai levando teu filho para o fogo. Não fogo naquela fogueira, mas levando o filho para o fogo. Permitindo que o filho vá para o fogo. Mães permitindo que o filho vá para o fogo. Segura aí, em nome de Jesus. Tá? Nós fomos chamados para educar o filho segundo a palavra do Senhor Deus de Jesus. E aquele homem pegou o filho dela. E era um negócio tão assim terreno. Vai para a bateria, na bateria, por favor. Que pegava o filho, trazia o filho, a criança, estava lá um Deus coloca lá. Aí tinha uma assim, aquela estátua grande. Aí tinha tipo uma churrasqueira, meu Deus do céu, tipo uma churrasqueira. Fogo mesmo, fogo acesão mesmo. Aí botava o menino ali, vivo, botava. E eu falei, botava. Só que não tinha coração não. Diabo cega. Eu falei aqui no passado, no domingo passado, o diabo cega. O diabo cega que as dores da vida de mãe, de pai, de esposo e esposa, alguém está machucando as pessoas, não está vendo que está machucando porque está cego. E ele colocava o filho ali, e quando ele colocava o filho ali, quando ele colocava o filho ali,
Escutar o barulho do grito da criança. Tem pessoas cegas. Tem pessoas cegas. Tem pessoas cegas. Meu Deus. Isso é a atrocidade das atrocidades, é a maior atrocidade que tem. Mas tem pessoas ceguinhas que têm causado dores no coração de vidas da esposa, causando dores no coração da esposa, a esposa causando dores no coração das pessoas cegas, pais causando dores e assim, estão cegos. E aquele homem fez errado. Ele cometeu adivinhação, abuso, feitiçaria, consultor divino, encantador, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar o quê? Quem? Amado, talvez você esteja fazendo alguma coisa que esteja provocando a ira do Senhor. Talvez você esteja fazendo alguma coisa que esteja provocando a ira do Senhor. Talvez você esteja fazendo alguma coisa que esteja provocando a ira do Senhor. Eu quero que você atente para todas as suas atitudes, que talvez você esteja fazendo alguma coisa. Talvez eu não conheça a sua vida por dentro. Eu não sei. Talvez você tenha feito alguma coisa que tenha ocasionado e proporcionado ira ao Senhor. Ele fez propositalmente para provocar a ira do Senhor. Eu quero te convidar esta noite. Dá uma olhadinha nos seus conceitos, em nome de Jesus. Dá uma olhadinha nos seus conceitos. O que você tem? Está tudo alinhado com a Bíblia? Está tudo alinhado com a Bíblia? Está tudo alinhado com a palavra? Está tudo alinhadinho com a palavra? O que você tem feito? Está tudo alinhadinho com a palavra? Aleluia. Tem pessoas que passam por uma adversidade, não porque ela procurou. José procurou? Não, José não procurou. Paulo procurou? Não, Paulo se converteu com uma vida muito reta, muito integrada, muito íntegra. Ele procurou estar ali, tomar aqueles açoites, ele procurou os naufrágios, ele procurou aqueles 5 sul, aquelas 5 quarentenas de chibatada menos uma, ele procurou aquilo? Não. José não procurou. Agora para mim, tem gente que procura. Jonas procurou a tempestade. Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas teve uma palavra do Senhor sobre a vida dele. Ele cumpriu a vontade do Senhor. Ele fazia a vontade do Senhor. Ele fugiu. Não, eu vou fazer a minha vontade. E acabou aí tudo que eu quero. Acabou. Aí veio sobre a vida dele uma tempestade dele. Ele estava tão cego, mas tão cego. Que não. Olha só o que ele falou. Olha só, dentro da vida, descarregando da vida, porque tinha alguém ali dentro que estava provocando aquela tempestade, descarregando a carga. Aí eu boto só que está em cima de João. Aí perguntaram para ele: quem é você? Ele falou assim: eu sou hebreu e eu temo ao Senhor. Se ele temesse ao Senhor, amado, é mentira dele. Se ele temesse ao Senhor, ele estava fazendo tudo diferente. Se ele temesse ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, ele está fazendo a vontade do Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele está fazendo a vontade do Senhor. Eu quero dizer por isso que Jonas, ele procurou a tempestade. O grande peixe sobre a misericórdia do Senhor. A boca do ele, os 600 que vão para a energia pregar, todos capelados.
coração duro. Que homem de coração duro. Que homem de coração duro. Então o que eu quero dizer com isso? José não procurou. Mas Paulo não procurou. Aquele homem chamado Manassés, ele procurou. Ele teve prazer em fazer tudo errado. Prossiga para mim, pastor. Aí, amado, aí diz que no versículo 10 diz que o Senhor falou para ele. Versículo 10: e falou o Senhor a Manassés. O Senhor, por amor, avisou a ele. Cadê o filho? Manassés, abre o olho. Manassés gritou para ele e para todo o povo. Você sabe o que eu fico indignado? Eu fico indignado porque quando Ezequias estava na frente do reino, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor e todo o povo estava junto adorando. Mas que maluquice tremenda desse povo, que depois entra um doido, entra desmaiado e todo o povo vai atrás. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não siga homem, não siga homem, não siga homem, siga a palavra, siga a palavra, siga a palavra. Aí o que ele fez? O que ele fez? Ele, olha só, ele não deu ouvido. Ele ouviu? Não, ele ouviu. Ele ouviu sim ou não? Sim. Ele ouviu sim ou não? Sim. Tá, aí esse dia eu fiz assim para você. Olha assim, esse ombro assim. Não, assim, levanta, ele ouviu e fez assim, não. Estou nem aí. É isso. A atitude dele era essa. Ele ouviu sim ou não? Sim. Ele fez assim, não. Estou nem aí. Entendeu? Ele ouviu sim ou não? Sim. Mas ele fez o quê? Pronto. Você está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Não permita que essa palavra entre aqui e saia do outro lado, não. Permita que essa palavra entre aqui e desce para o fundo do teu coração e produza uma mudança tremenda no nome de Jesus. Porque Deus é amor, porque Deus é amor, porque Deus te ama, Deus tem o melhor para você. Permita que essa palavra que é a minha feita entre aqui. Desce no teu coração e mude a tua vida em nome de Jesus. Você sabe por quê? Muitas vezes as pessoas ficam reclamando de consequência que está vendo isso, está vendo aquilo outro, está vendo aquilo outro. Faça o versículo, por favor. Pelo quê? trouxe sobre ele. E não foi qualquer um, não. Não foi qualquer um, não. Não foi um soldadinho, não foi desfazendo um soldadinho, não. Não foi um recruta acima de, não. O Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria. Trouxe o melhor lá no rei da Síria, para favorecer nele, porque ele não quis ouvir, porque ele ouviu a palavra e fez assim. Ele não ligou para a palavra. O que fez? Pelo que o Senhor trouxe. Não foi o diabo que foi na vida dele, não. Não foi, puxa, eu estou sofrendo, o diabo está furioso, não. É ele que foi desobediente, porque ele não me cercou a palavra, ele não me deu a palavra, não nenhuma.
pais fizeram o quê? Prenderam entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram para onde? Aonde ele estava? Em Jerusalém. Entendeu? Sabe o que eles pediam? Igual fizeram você naquele gancho e bota aqui numa parede. É humilhação. É humilhação. Vai levando assim, né? Aquele carro forte, aquele carro não fechado não. Vai levando no meio da rua. Um anzol aqui e puxando. E puxando. Um cara que era rei. Um cara que tinha tudo. Um cara que tinha tudo. Ele tinha tudo. O cara ele tinha tudo. Humilhação. Foi quem? Foi a fúria de Satanás? Foi o quê? Foi o quê? O quê? O quê? O quê? Eu vou dar um conselho nessa noite em nome de Jesus. É melhor obedecer ao Senhor. 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 Levaram, amarraram com cadeia, pronto, levaram para a Você sabe o que Você sabe o que aconteceu bem? Pegaram ele, amarraram ele, humilharam ele, humilharam, uma corda, levaram e colocaram no meio. No meio de quê? Entre os espinhos. Tem uma árvore aqui que eu estou tremendo, né? Mas vamos botar aqueles cacos. Tem aqueles cacos assim, de deserto. Bem caco mesmo. Um monte de caco assim, sabe o que é que eu estou falando, né? Carneiro, valos, nhai. Sabe o que eu estou falando, né? Aí na Restinga tem muito. Botaram ele no meio. Ali ele está amarrado pelo nariz. Ali ele está amarrado pelo nariz. Ele está no meio dos espinhos. Você sabe o que eu entendo disso? Tiraram aquela liberdade dele. Todo dia. Estava amarrado. Ele não tinha que ser pior. Ele vai se mexer como? Ele amarrado. Ele vai se mexer como? Ele vai se mexer como? Tiraram a liberdade. Tiraram a paz, tiraram o trono dele. Ele não tinha mais família, ele não tinha mais absolutamente nada, porque não ouviu a palavra do Senhor. Ele não ouviu a palavra do Senhor. Ele perdeu o trono, ele perdeu o poder, ele perdeu a família, ele perdeu a autoridade dele, ele perdeu a liberdade, ele perdeu tudo, porque não ouviu a palavra do Senhor, porque o Senhor falou com ele que ele queria se endireitar. Ele não viu, diz a palavra do Senhor, e falou o Senhor ao Manassés e ao seu povo, porém não deve. Bem desesperado, sem família, sem trono, sem poder, sem a esposa, né? Sem os filhos. Diga depois de mim, sem nada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, de repente, está num cativeiro, sem paz, parou de entender, sem paz, meio que angustiado, algumas circunstâncias terríveis. Há uma saída. Há uma saída. Talvez não seja de teor, na profundidade, como era a profundidade da angústia daquele homem. Talvez não seja as perdas nas mesmas proporções que foi daquele homem. Mas perda é perda, dor é dor, angústia é angústia, vazio é vazio.
Sentimento de solidão, de abandono. Não é sentimento de abandono, solidão. E isso tem um peso terrível. Isso machuca, isso dói. Estava querendo amarrar. Não sem liberdade nenhuma. Mas diz a palavra do Senhor. Versículo 12. Ele, angustiado, orou deveras ao Senhor. O que você vai fazer? O que você vai fazer nessa situação? Vai ficar calado? O senhor, quando está no fundo do poço, a pessoa vai olhando para baixo? Está só ok? Vai ter que ver? Olhar para cima. Olhar para cima. Hoje é noite de você olhar para cima. Eu acho mais lindo. Que eu acho mais lindo. Que ele orou deveras. O que é deveras? É bastante, né? Orou deveras. Eu só orou, não. Ele falou assim, nossa, eu estou aqui angustiado, está com ele. Não faz nada, ele estou deveras. Ele gastou tempo, ele ralou, ele podia ajoelhar e ficava amarrado no meio de espiar, né? Mas ele fez chamado as amarras da vida, que virou você, eu não posso ajoelhar, você não pode ajoelhar. O apóstolo Paulo estava amarrado ali com aquelas cadeias ali em cima, não podia ajoelhar, mas ele podia orar. Ele abriu a boca e quando ele orou, os alicerces naquele tempo ruim caiu por terra. De repente, eu não sei como é a situação, mas você pode e deve orar em nome de Jesus. Aleluia. E orou deveras ao Senhor, seu Deus. E fez o quê? E humilhou. Ele se humilhou. Essa humilhação aí dá sinal de que a oração é verdade. A oração é com verdade. A oração é com verdade. Esse humilhar aí, a oração é sincera. Não é só por alívio. Não é só a questão do alívio. E muitas das vezes, nós estamos querendo um alívio da situação. Eu só quero um alívio da situação. Mas não é a questão do alívio. Diz a palavra do Senhor que ele humilhou-se. E acho interessante, tá? Que as palavras são sempre no superlativo, né? Orou deveras, humilhou-se muito. Diga depois que ele estava querendo mudança. Acabou. Foi só isso que ele fez. Bota no outro versículo. Mas, o que ele fez? Foi de novo, meu querido. Cada um sabe o tamanho da sua dor. O tamanho da sua dor vai ser refletida. O tamanho da sua dor vai ser entendida por Deus à medida da sua busca, à medida da sua renúncia, da sua renúncia, da sua entrega. Vai ser entendida lá em cima por Deus, à medida da sua entrega, da sua humilhação, do seu prostrar o olho no chão. Porque muitas das vezes eu sou casado me abençoa aí. Vai pagar preço, amado, vai pagar preço. Porque quando nós pagamos preço, as coisas acontecem em nome de Jesus. Liberação. Aleluia. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Deus quer ouvir a sua súplica, amado, em nome de Jesus. Deus quer ouvir a sua súplica. Que coisa boa quando nós suplicamos ao Senhor. Que coisa boa quando nós suplicamos ao Senhor. Que coisa boa quando nós clamamos ao Senhor com súplica. Que coisa boa quando nós clamamos ao Senhor com súplica. Aleluia. Aonde ele estava, de onde ele era? Jerusalém. O que ele tinha perdido? Tudo. Diga para mim. Ele tinha perdido tudo. Aleluia. Porque ele orou, porque ele buscou, porque ele se humilhou, porque ele orou de novo.
Aleluia. Ele se humilhou. Aleluia. O Senhor tornou a trazer a Jerusalém. O Senhor trouxe a ele. Jerusalém significa lugar de paz. Jerusalém significa lugar de paz. O Senhor tornou a trazer ele para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. O Senhor tornou a trazê-lo para o lugar de paz. Ele estava na Babilônia, terra do pecado, terra do castigo, terra de provação, terra de juízo. Ele estava ali naquele lugar ali, sendo provado. Ele estava naquele lugar ali, sem liberdade, sem paz. Ele estava na ruína, sem alegria, sem nada. Ele tinha perdido absolutamente tudo. E quando ele sumiu, o Senhor tornou a trazê-lo ao lugar de paz. O que ele era? Rei. Aleluia. Olha o que uma humilhação não faz. O Senhor tornou a trazê-lo para o seu rei. O Senhor restituiu o reino dele. O Senhor restituiu o reino dele. Por causa da humilhação, por causa da oração, por causa da súplica. O Senhor restituiu o seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Coloca no pé comigo nessa noite, eu acho interessante que o Senhor trouxe de volta para o seu reino. Como é que seria a sua vida agora? Como é que seria a vida dele agora? O Senhor ouviu a súplica dele, tirou ele da humilhação, resgatou ele lá daquela humilhação, trouxe de volta para o seu reino, trouxe de volta para a sua família. Como é que seria a vida dele agora? Você sabe como que eu enxergo isso? Eu enxergo que Deus, com mãos fortes, me resgatou lá do lamaçal, lá da podridão dele, me trouxe para a sua luz. Como é que vai ser a minha vida? Como é que tem que ser a minha vida? Eu vou olhar para a Manassés, eu vou olhar para a minha vida, eu vou olhar para a sua vida agora. Como é que tem que ser a nossa vida? Está dando tiro aí, vou cantar. Aleluia. Mudou o homem, amado. Olha como é que o homem mudou. Olha como é que o homem mudou. Olha como o homem mudou. Olha como o homem mudou. Olha como o homem mudou. No passado, ele tinha edificado altares ali a Deus estranho. Agora, depois disso, ele edificou um muro. Ele cercou, botou um muro ali em volta ali da cidade da Beelzebete de João, no vale, a entrada da porta do peixe, a roda, até o véu. Levantou o muro. Levantou o quê? Muito alto. Também pôs oficiais e valentes em todas as cidades fortes de Judá. Como é que o homem mudou, amado? Como é que o homem mudou? Como é que o homem mudou? Como é que o homem mudou? Aquilo que ele tinha feito tudo de errado, ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, ele e lançou onde? Fora da cidade. Eu quero que você olhe na tua vida aí nessa noite em nome de Jesus. Tudo aquilo que você precisa retirar, tudo aquilo que você precisa jogar fora. Talvez não seja um objeto palpável, mas seja alguma coisa que está aí dentro, que precisa ser jogado fora. Joga fora, lança fora, lança fora, lança fora, lança fora.
Olha como é que o homem mudou. Olha como é que o homem mudou. Olha como é que o homem mudou. Amado, levanta tua mão assim em nome de Jesus. Tá? Levanta tua mão assim. Ele reparou o altar. O que nós precisamos, amado, é estar com o nosso altar reparado. O nosso altar reparado. E ofereceu sobre ele a oferta pacífica. E de louvor. E mandou que toda Judá servisse ao Senhor, Deus de Israel. Que uma palavra dele. Agora é mais aquele Deus estranho, não. Aquele Deus estranho só me levaram para a ruína. Aquele porquezinho só me levaram para a ruína. Aqueles altares estranhos só me levaram para a ruína. Ei, esse é o nosso Deus. Aleluia. 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 Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos, amado, em nome de Jesus, dar uma reparada. Aleluia. Você entrou aqui nessa noite. O Senhor falou para Manassés, ele não ouviu. A consequência foi drástica. O Senhor está falando contigo nesta noite, irmão. O Senhor está falando contigo nesta noite. Manassés, ele tomou decisões erradas. Tem um ditado popular que diz: não importa o começo, o importante é o fim. Mas preste atenção, eu concordo que o fim é melhor, e está na Bíblia também. Mas se você tiver um início errado, você vai ter umas consequências terríveis. Você vai ter consequências terríveis. Então, querido, vamos preparar o nosso fim hoje, em nome de Jesus. Vamos preparar a nossa estrada hoje. Vamos pavimentar a nossa estrada com oração, com entrega, com busca, com renúncia, com altar reparado. Vamos pavimentar a nossa estrada, aleluia. Vamos pavimentar a nossa estrada no nome de Jesus. Ele decidiu errado no início, mas depois ele tomou a decisão certa. Aí é que eu quero dizer para você: 3D. Não é 3D aquela filmagem, 3D não. 3D é DED. Decisões. Decidem. Destino. Quem está decidido e com Jesus para a glória? Levanta a mão e glória. Se eu tivesse tomado a decisão errada lá, tipo o seguinte: eu perdi tudo, mas está bom. Eu estou aqui amarrado, sem força nenhuma, mas está bom. Eu estou sem liberdade nenhuma, no meio desse espinheiro aqui. Se eu passar para cá, ele me espeta. Se eu for para lá, ele me espeta. Se eu for lá, ele me espeta. Eu não sei movimento nenhum no meio desse espinheiro. Mas tá bom. Tá bom? Tá bom? O que ele fez? Ele tomou a decisão certa. Ele tomou a decisão certa. E a decisão decide destino. E a decisão certa decide destino. Aleluia. Aleluia. Por isso é que Deus diz que, por isso que a Bíblia diz que Deus se aplacou para com ele. Se aplacar para com ele, aí é fazer isso para com ele assim, ó. É ficar assim, se aplacou para com ele, tornou para trazer. Eu
eu enxergo isso assim, tá? Tornou a trazer. Parece que Deus pegou na mão dele, Gilmar. Parece que Deus pegou na mão dele, tornou a trazer. Deus pegou na mão dele assim, ó, e trouxe de volta para Jerusalém. Parece que Deus pegou na mão. Ei, pela fé, permita que ele pegue na sua mão hoje. Pela fé, permita que ele pegue na sua mão hoje, chamado. Permita que ele pegue. Coisa terrível, sabe o que é? Olha para mim. Olha para mim. Uma pessoa lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço. Aí alguém chega com a mão para puxar ele. Você acha que ele vai encolher a mão? Não encolha a tua mão hoje não, tá? Porque ele está com a mão estendida. Ele está com a mão estendida. Encolha a tua mão.